A festa ocupava todos os 5 andares do edifício Ferreira, mas Mariana sentia como se o espaço inteiro fosse diminuindo ao redor dela a cada minuto que passava. Ela estava parada perto da janela do salão principal, no 32º andar, com a cidade de São Paulo se espalhando lá embaixo como um tapete de luzes, e o copo de água mineral na mão direita estava tão frio que doía nos dedos. Ela não havia largado o copo desde que chegou, 1 hora atrás. Era mais fácil ter algo para segurar. A festa comemorava 40 anos do Grupo Ferreira, uma das maiores holdings do país, e cada pessoa naquele salão havia sido escolhida com cuidado. Cada convite havia passado por 3 rodadas de aprovação. Mariana sabia disso porque havia ajudado a organizar a lista, como fazia todo ano, como havia feito nos últimos 6 anos, desde que entrou para o Departamento de Relações Institucionais. O que ela não havia feito era contar para ninguém que o seu nome também estava naquela lista, mas por um motivo diferente dos outros. 2 meses atrás, o senhor Antônio Ferreira, patriarca da família e fundador do grupo, havia chamado Mariana ao seu escritório particular no 15º andar e colocado sobre a mesa um documento de 53 páginas. Ela havia levado 40 minutos para ler. Ao terminar, havia olhado para o homem de 82 anos sentado do outro lado da mesa e dito apenas: "O senhor tem certeza?" Ele havia respondido: "Nunca tive mais certeza de nada na minha vida." 2 meses depois, o senhor Antônio estava internado no Hospital Albert Einstein com insuficiência cardíaca, e Mariana estava parada perto da janela desse salão, com um copo de água na mão, sendo observada por pessoas que sabiam apenas metade da história. A metade que elas sabiam era esta: Mariana Ferreira havia sido adotada pela família aos 3 anos de idade, por um casal sem filhos que era primo distante do senhor Antônio. Esse casal havia morrido em um acidente de carro quando ela tinha 17 anos, e o senhor Antônio havia assumido a tutela dela sem que ninguém entendesse exatamente por quê. Ela havia estudado, trabalhado, entrado para o grupo como qualquer outro funcionário e subido por mérito próprio, mas nenhuma dessas coisas havia apagado o murmúrio que ela ouvia toda vez que entrava em um evento da família: "Ela é só adotada." A metade que elas não sabiam era o documento de 53 páginas. Ela estava pensando nisso quando ouviu a voz de Viviane Drummond a menos de 2 metros de distância. Viviane era a filha mais velha de Renato Drummond, sócio estratégico do Grupo Ferreira há 20 anos, e havia crescido sabendo que o seu destino e o destino dos Ferreira estavam entrelaçados de formas que iam além de planilhas e participações societárias. Ela tinha 34 anos, usava um vestido azul marinho que custava mais do que o salário mensal de Mariana e estava falando para um grupo de 3 pessoas que Mariana conhecia de vista, mas com quem nunca havia trocado mais do que cumprimentos. "É impressionante como o senhor Antônio sempre foi generoso", Viviane disse, e havia algo na forma como ela pronunciou a palavra generoso que transformou o elogio em outra coisa. Acolher uma criança assim, dar o sobrenome da família. Mas claro, bondade não é o mesmo que pertencimento, não é mesmo? Há pessoas que simplesmente não foram feitas para certos ambientes. Nenhuma das 3 pessoas respondeu. 2 delas olharam discretamente na direção de Mariana. A terceira examinou o próprio copo de champanhe com atenção excessiva. Mariana não se virou. Ela havia aprendido ao longo de anos que se virar era o que eles esperavam. Então ela ficou olhando para as luzes lá embaixo e respirou devagar, contando internamente até 8, como havia aprendido a fazer quando tinha 17 anos e o mundo inteiro havia desmoronado de uma vez só. Foi então que ela notou o homem. Ele estava do outro lado do salão, perto da entrada que dava para a sala de reuniões privativa, usando um terno escuro sem gravata, e estava olhando diretamente para ela. Não para o grupo de Viviane, não para a janela, não para o espaço em geral. Para ela, com uma atenção específica e calculada que Mariana não soube classificar imediatamente. Não era curiosidade, não era pena, era algo mais próximo de reconhecimento, como se ele estivesse verificando uma informação que já possuía. Leonardo Ferreira tinha 36 anos e havia assumido a presidência operacional do grupo 3 anos atrás, quando a saúde do senhor Antônio começou a declinar. Mariana o conhecia da forma como se conhece alguém com quem se divide um prédio, mas não um elevador de longe. Por reputação, pelos ecos de decisões que chegavam até o departamento dela, na forma de memorandos e reestruturações,
Eles haviam estado na mesma sala talvez 6 vezes em 6 anos. Ele nunca havia olhado para ela dessa forma antes. Ou talvez sim, e ela nunca havia prestado atenção. Na mesa à sua esquerda, uma mulher de cabelos brancos estava sentada sozinha, e Mariana havia notado aquela mulher quando chegou, não por nenhum motivo específico, apenas porque havia algo quieto demais nela para um evento desse nível. Agora a mulher estava olhando para o pulso de Mariana, para o lugar exato onde havia uma mancha de nascença cor de café com leite, pequena, em formato vagamente oval. Mariana havia crescido com aquela marca, nunca havia pensado nela como algo notável. Mas o rosto da mulher havia mudado. Era uma mudança pequena, o tipo que a maioria das pessoas não perceberia, um enrijecimento ao redor da boca, uma contração quase imperceptível das sobrancelhas, e depois os olhos subindo rapidamente do pulso de Mariana para o rosto dela, como se estivesse confirmando algo. A mulher então abriu a bolsa, tirou o celular e começou a digitar com os polegares sem tirar os olhos de Mariana por mais 2, 3 segundos antes de finalmente desviar o olhar. Mariana não sabia o que aquilo significava. Guardou a imagem mentalmente, da forma como guardava coisas que não entendia ainda, mas que pareciam importantes. Ela havia se virado para sair, porque 1h30 era tempo suficiente para cumprir com a obrigação de comparecer, e ela tinha um relatório para revisar antes das 8 da manhã, quando ouviu passos firmes e regulares se aproximando pelo lado direito. Ela não precisou se virar para saber que eram os passos dele. Havia algo no ritmo deles que era diferente do trânsito geral do salão. Leonardo parou ao lado dela. Não na frente, não atrás. Ao lado, de forma que os dois ficaram olhando para a janela juntos, ombro a ombro, com uma distância de talvez 40 centímetros entre eles. Ele não disse boa noite. Não disse que estava feliz com a organização do evento. Ele pegou um copo de champanhe de uma bandeja que passava, olhou para o copo de água na mão de Mariana e disse: "Você está aqui há quanto tempo?" 1h20, ela respondeu. "E está com esse mesmo copo desde quando?" Ela olhou para o copo. "Desde que cheguei." "Então você não bebeu nada." A água estava gelada. Pareceu suficiente. Ele não sorriu, mas alguma coisa no canto da boca dele se moveu de uma forma que Mariana não soube interpretar. Ficaram em silêncio por um momento. Lá embaixo, São Paulo continuava indiferente. "O Yasser, ela disse." "Eu sei," ele respondeu. "Vi você se virar." Ele fez uma pausa curta. "Quem vai embora primeiro perde, e você ainda não perdeu nada." Ela olhou para ele pela primeira vez desde que ele havia chegado. Ele estava olhando para a janela, não para ela, e havia algo deliberado nessa escolha, como se ele soubesse que era mais fácil ouvir certas coisas quando ninguém está te encarando. Mariana ficou. Ela não soube dizer naquele momento se havia ficado porque a frase fazia sentido ou porque havia algo na voz dele que soava como se ele soubesse, de verdade, o que estava dizendo. Como se ele não estivesse falando apenas sobre festas. Do outro lado do salão, Viviane Drummond observou os dois perto da janela e ficou completamente imóvel por 3 segundos inteiros antes de recompor a expressão e voltar para a conversa ao seu redor. Mas seus olhos voltaram para Mariana mais 2 vezes antes do fim da noite, e havia neles uma qualidade diferente agora, mais afiada, mais atenta, da forma como se olha para um problema que ainda não se tornou urgente, mas que claramente vai se tornar. O anúncio foi feito na segunda-feira seguinte, em um memorando interno de 2 páginas distribuído para todos os diretores e gerentes sênior do Grupo Ferreira às 9 da manhã. Mariana leu o memorando 3 vezes sentada na sua mesa, com a porta do escritório fechada, e ao terminar a terceira leitura, ficou olhando para a parede por um tempo que ela depois não conseguiu quantificar. O memorando informava que, em conformidade com a vontade expressa do Sr. Antônio Ferreira, registrada em documento autenticado em cartório 2 meses antes de sua internação, Mariana Ferreira seria integrada formalmente à estrutura familiar do grupo como parte de um acordo de sucessão a ser detalhado em reunião com o Conselho na sexta-feira. O memorando não usava a palavra noivado. Usava a expressão vínculo formal de representação familiar, que era uma forma de dizer a mesma coisa em linguagem que cabia em ata. Às 10h30, o celular dela havia recebido 42 mensagens. Ela respondeu 3. Às 11, Viviane Drummond estava na sede do Grupo Ferreira em uma reunião que não havia sido agendada. Mariana soube disso porque a assistente de Leonardo passou pelo corredor às 11
e 20 com uma expressão que Mariana havia aprendido a reconhecer nos últimos 6 anos, a expressão de alguém que está carregando informação ruim com eficiência profissional. Ela não perguntou nada, mas prestou atenção. Nos 3 dias que se seguiram, a dinâmica do 12º andar, onde ficava o Departamento de Relações Institucionais, mudou de formas sutis que a maioria das pessoas não teria notado. Convites para reuniões em que Mariana normalmente estaria pararam de chegar. 2 colegas que sempre almoçavam com ela na terça passaram a ter conflitos de agenda. Uma analista com quem ela havia trabalhado em um projeto por 4 meses a cumprimentou no corredor com um sorriso que durou exatamente 2 segundos a menos do que o habitual. Na quinta-feira à tarde, Mariana estava no arquivo do 15º andar buscando contratos de parceria dos anos 90 para um levantamento histórico que havia sido solicitado pelo jurídico quando encontrou o envelope. Estava encostado atrás de uma pilha de pastas na terceira prateleira da estante do lado esquerdo, um envelope pardo comum, o tipo que se usa para documentos, com o nome dela escrito à mão na frente. A letra era do Sr. Antônio. Ela reconheceria aquela caligrafia em qualquer lugar. Havia visto ela em bilhetes e anotações por 6 anos. O envelope não estava selado. Estava apenas dobrado na aba, como se tivesse sido guardado provisoriamente e esquecido ali. Ela ficou parada segurando o envelope por talvez 20 segundos. Então ouviu o elevador no corredor, passos se aproximando, e por um reflexo que ela não conseguiu explicar depois, ela guardou o envelope dentro da pasta que havia pego originalmente e levou as 2 coisas para a sua mesa. Quando chegou ao escritório, a pasta estava lá, mas ela não abriu o envelope. Colocou tudo dentro da gaveta inferior e ficou olhando para o monitor do computador sem processar nada do que estava na tela. Naquela noite, depois que o andar esvaziou, ela ligou o computador e abriu o sistema de arquivos compartilhados do grupo. Não estava procurando informação privilegiada. Estava procurando algo muito mais simples, qualquer coisa que confirmasse que o documento de 53 páginas era real, que o memorando era real, que aquilo não era algum tipo de engano elaborado que iria se desfazer na sexta-feira e deixar lá em uma posição impossível. Ela foi até a pasta de arquivos de Leonardo, que era acessível para diretores e gerentes sênior no nível dela, e encontrou o que havia esperado encontrar: relatórios, atas, projeções, nada que ela não pudesse ver normalmente. Mas havia uma subpasta cujo nome era apenas as iniciais dela, MF, e essa pasta estava bloqueada com uma senha que ela não tinha. Ela ficou olhando para o ícone de cadeado por um tempo considerável. Não era incomum que executivos do nível de Leonardo tivessem arquivos com acesso restrito. Era completamente padrão. A pasta podia conter qualquer coisa, mas o fato de ter o nome dela ali bloqueado fez alguma coisa se apertar no centro do peito dela de uma forma que ela reconheceu como a antessala do medo. Na manhã seguinte, Viviane Drummond esperava por Mariana perto do café no corredor do 12º andar. Não havia nada hostil na postura dela. Ela estava apoiada no balcão com o café na mão, como alguém que acabou de passar por acaso, e quando Mariana chegou, ela sorriu com a exatidão de uma pessoa que praticou o sorriso. "Bom dia", Viviane disse. "Posso te dar 2 minutos?" Mariana olhou para ela. "Claro, não precisa ser agora. Pode ser quando você tiver tempo." O tom era leve, quase casual. "Eu só queria perguntar, de mulher para mulher, sem nenhuma agenda, se você já se perguntou alguma vez por que o Sr. Antônio escolheu você especificamente para esse acordo." Ela fez uma pausa. Entre tantas pessoas que ele poderia ter escolhido, entre tantas crianças que ele poderia ter acolhido naquela época. "Você já pensou nisso?" Mariana não respondeu imediatamente. Havia uma qualidade específica naquela pergunta, uma forma como ela havia sido construída, que a deixava ao mesmo tempo aberta e afiada, como um convite e uma navalha na mesma frase. "Penso bastante", Mariana disse por fim, com uma voz completamente neutra. Viviane assentiu, como se a resposta confirmasse algo. "É importante conhecer a própria história", ela disse, "principalmente quando outras pessoas sabem partes dela que a gente não sabe." Ela terminou o café, colocou o copo no balcão e sorriu de novo. "Até logo, Mariana." Ela foi embora pelo corredor com passos completamente tranquilos, e Mariana ficou parada perto do café sem ter pego o próprio café, pensando que havia pelo menos 2 formas de interpretar aquele aviso e nenhuma delas era boa.
Ela estava pensando nisso ainda quando o celular vibrou com uma mensagem de um número que ela não tinha na agenda. Sou Conceição. Fui assistente pessoal do Sr. Antônio por 18 anos. Ele me pediu para entregar algo a você pessoalmente. Posso me encontrar com você hoje à tarde? Mariana olhou para a mensagem por um longo momento. Então respondeu sim. Me diga onde. Conceição Alves tinha 61 anos, cabelos completamente brancos presos em um coque baixo, e os olhos mais atentos que Mariana havia encontrado em muito tempo. Elas se encontraram em uma padaria no Itaim Bibi, longe do circuito habitual das pessoas do grupo, e Conceição chegou 10 minutos antes de Mariana e já havia pedido 2 cafés como se soubesse exatamente quanto tempo tinham. Eu reconheci você na festa, Conceição disse, sem preâmbulo, depois que Mariana se sentou. A marca no pulso. O Sr. Antônio me mostrou uma foto quando você tinha menos de 1 ano. Eu nunca esqueci. Mariana olhou para o próprio pulso. O que isso significa? Significa que ele sabia exatamente quem você era antes de autorizar a adoção. Não foi bondade aleatória. Conceição envolveu as mãos ao redor da xícara. Ele me contou há 3 anos, quando a saúde começou a piorar. Disse que havia chegado a hora de corrigir algumas coisas. Me pediu para guardar um envelope para você, caso ele não conseguisse entregar pessoalmente. Eu encontrei um envelope, Mariana disse devagar, no arquivo do 15º andar, com a letra dele. Conceição assentiu. Ele deixou 2. Um lá, caso você encontrasse por acaso antes de tudo isso. Outro comigo, para garantia. Ela abriu a bolsa e retirou um envelope idêntico ao que Mariana havia guardado na gaveta. Mas antes de você abrir qualquer um dos 2, eu preciso que você entenda uma coisa. Ela fez uma pausa. O que está nesses envelopes não simplifica a sua vida. Complica. Já está complicada, Mariana disse. Vai ficar mais. Conceição empurrou o envelope pela mesa. Ele não me autorizou a explicar. Só a entregar. O que você faz depois é decisão sua. Mariana estava com a mão sobre o envelope quando a porta da padaria se abriu. Ela não teria prestado atenção se não fosse pela forma como Conceição ergueu os olhos e depois desviou o olhar muito rapidamente, um movimento pequeno mas definitivo, o movimento de quem viu algo que não deveria ter visto. Mariana não se virou. Alguém que você conhece? Ela perguntou em voz baixa. Alguém que trabalha para Viviane Drummond? Conceição respondeu com a mesma voz baixa. Ela estava mexendo na xícara com uma calma que parecia custosa. Guarda o envelope. Não abra aqui. E não conte para ninguém que nos encontramos hoje. Pelo menos por enquanto. Ela levantou a voz para um tom completamente normal. Foi muito bom te ver. Manda notícias da tua mãe. Mariana entendeu. Com certeza. Obrigada pelo café. Elas se despediram como 2 conhecidas que haviam esbarrado por acaso, e Mariana saiu da padaria com o envelope dentro da bolsa e a certeza de que a pessoa que estava perto da porta havia anotado exatamente quem ela era. Naquela noite, ela leu os 2 envelopes na ordem em que os havia encontrado. O primeiro, o do arquivo, era curto. 3 parágrafos na letra do Sr. Antônio, firme apesar da idade, dizendo que ele havia tomado uma decisão difícil há muitos anos e que havia chegado a hora de ela ter informação suficiente para tomar as próprias decisões. Que havia um documento mais completo com Conceição, que ele pedia perdão pelo tempo que havia levado, que ele acreditava, com tudo que havia aprendido em 82 anos, que ela era capaz de carregar o que estava prestes a descobrir. O segundo envelope era mais grosso. Tinha 12 páginas. Ela leu as 12 páginas 2 vezes, sentada na cama do seu apartamento no Brooklyn, com o abajur aceso e a cidade barulhando lá fora, e quando terminou a segunda leitura ficou completamente imóvel por um tempo que ela depois tentou medir pelo barulho do trânsito lá fora e não conseguiu. Havia coisas ali que ela não sabia como processar ainda. Havia coisas ali que mudavam a arquitetura inteira de como ela havia entendido a própria vida. Mas havia uma coisa em particular que ficou girando na cabeça dela enquanto ela finalmente apagava a luz às 2 da manhã. O Sr. Antônio havia sabido quem ela era desde o início. Ele havia escolhido protegê-la de uma forma que a mantinha segura, mas não informada. E essa escolha havia sido, ao mesmo tempo, um ato de cuidado e uma forma de controle que ela não havia consentido. Na segunda-feira, Leonardo a chamou para uma conversa. Ele a esperava no escritório dele com a porta fechada e 2 copos de água sobre a mesa,
e havia algo na configuração da sala que Mariana reconheceu como a posição de alguém que está prestes a dizer uma coisa difícil e já decidiu como vai dizer, lá. Ela sentou do lado oposto da mesa e esperou. Eu soube que você foi ao arquivo do 15º andar na semana passada, ele disse. Fui buscar contratos para o jurídico. Tenho pedido por e-mail se precisar confirmar. Não estou pedindo confirmação. Ele fez uma pausa. Estou perguntando se você encontrou alguma coisa além dos contratos. Ela o olhou com uma atenção que ela não havia usado nele antes. A atenção que se usa quando se está tentando entender não o que alguém está dizendo, mas por que está escolhendo dizer dessa forma. Encontrei o que fui buscar. Ela respondeu, que era verdade em mais de um sentido. Ele ficou em silêncio por um momento. Mariana, há coisas acontecendo em volta desse processo que são mais complicadas do que o memorando deixa aparecer. Eu preciso que você confie em mim por um tempo enquanto eu resolvo algumas questões. Que tipo de questões? O tipo que fica mais perigoso se discutido em detalhes antes da hora certa. Ele disse isso de uma forma que não era evasiva, era precisa, como um aviso técnico, e não uma desculpa. Eu sei que isso não é uma resposta satisfatória. Não é. Ela concordou, e então, porque havia uma pasta bloqueada com as iniciais dela em um computador que ela não tinha senha para acessar, e porque havia um envelope que ela havia lido sozinha 2 vezes de madrugada, e porque alguém que trabalhava para Viviane Drummond havia estado em uma padaria no Itaim Bibi na tarde de sexta-feira, tem uma pasta no seu sistema com o meu nome, bloqueada. O que está lá dentro? Algo passou pelo rosto dele muito rapidamente. Não era surpresa. Era o reconhecimento de que uma conversa que ele havia planejado ter de uma forma havia tomado outra direção. Material de levantamento que ainda não está pronto para ser compartilhado. Levantamento sobre o quê? Sobre você. Ela ficou quieta. Não da forma que parece, ele disse, e havia algo na voz dele que era diferente do tom executivo que ela havia ouvido até então, algo ligeiramente menos controlado. Eu precisava entender o contexto completo do que meu avô havia estruturado antes de levar isso para o conselho. Há pessoas com interesse em interpretar esse processo de formas que não são as corretas, como Viviane Drummond. Ele não confirmou nem negou, mas tampouco desviou o olhar. Preciso que você me dê um pouco mais de tempo. E então foi aí que Mariana cometeu o erro. Ela havia passado a vida inteira aprendendo que quando as coisas ficam complicadas, a coisa mais segura a fazer é se retirar antes que a complicação se torne um peso para outras pessoas. Era um reflexo tão antigo que ela nem sempre o reconhecia como reflexo. Às vezes parecia simplesmente como bom senso, como cuidado. Ela saiu da reunião com Leonardo, foi direto para o seu escritório e em 20 minutos havia redigido um e-mail para o jurídico pedindo informação sobre o processo de encerramento voluntário do acordo que havia sido anunciado no memorando. Não para romper definitivamente, dizia o e-mail, apenas para entender as opções disponíveis caso as partes envolvidas considerassem que a continuidade não era do interesse de todos. Ela enviou o e-mail antes de ter tempo de pensar 2 vezes. Naquela noite, ela ficou na varanda do apartamento com um copo de chá que esfriou sem que ela bebesse, olhando para os prédios ao redor, e tentou nomear o que estava sentindo. Não conseguiu nomear completamente, mas havia uma parte dela, uma parte que raramente falava alto, que fez uma pergunta muito simples para o silêncio: você está fazendo isso para proteger ele ou está fazendo porque é mais fácil ir embora antes de ser mandada embora? Ela não respondeu à pergunta, mas ficou acordada com ela até às 3 da manhã. Na quinta-feira de manhã, Viviane Drummond entrou para a reunião extraordinária do Conselho do Grupo Ferreira com uma pasta azul na mão e a expressão de alguém que passou os últimos dias se preparando para exatamente esse momento. A sala do conselho no 35º andar tinha uma mesa oval de madeira escura que comportava 24 cadeiras, e naquela manhã 17 delas estavam ocupadas. Mariana estava sentada do lado direito, 2 lugares abaixo de Leonardo, na posição que o protocolo havia determinado para ela. Ela havia chegado cedo, havia colocado água na frente de cada cadeira, havia organizado as cópias impressas das pautas porque era parte do que ela fazia, havia feito isso por 6 anos e havia algo absurdo e ao mesmo tempo completamente coerente em estar arrumando papéis para uma reunião em que o assunto principal era ela mesma. Viviane começou a falar às 9:07. Ela falou por 17 minutos,
com a precisão de alguém que havia cronometrado cada parágrafo. O argumento central tinha 3 partes. A primeira, o e-mail que Mariana havia enviado ao jurídico na semana anterior, configurava, nos termos do acordo registrado em cartório, uma solicitação formal de encerramento que, segundo a cláusula 22 do documento, poderia ser interpretada como desistência voluntária e irrevogável de quaisquer direitos decorrentes do vínculo. A segunda havia informação documentada de que Mariana havia estado em contato com uma ex-funcionária cuja demissão havia sido motivada por questões de confidencialidade, o que levantava perguntas sobre o que havia sido discutido. A terceira, documentos obtidos por Viviane, indicavam que a situação de origem de Mariana envolvia ligações com uma estrutura societária concorrente, o que configurava, na visão dela, um conflito de interesses que o Conselho precisava avaliar antes de qualquer formalização. Ela disse às 3 partes com uma voz completamente equilibrada, como se estivesse apresentando um relatório de performance trimestral. Quando Viviane terminou, houve um silêncio de talvez 8 segundos que pareceu consideravelmente mais longo. Então Mariana abriu a bolsa e colocou sobre a mesa o envelope do Sr. Antônio. Não o abriu imediatamente. Colocou a mão espalmada sobre ele e olhou para Leonardo, que estava olhando para ela com uma atenção absolutamente imóvel, e disse: "Antes de qualquer votação, eu preciso que o Conselho ouça uma coisa." Leonardo poderia ter intervindo. Poderia ter assumido o controle da sala da forma que ele claramente tinha capacidade de fazer. Em vez disso, ele ficou completamente quieto e acenou com a cabeça uma vez, de forma quase imperceptível. Ela se levantou. "O Sr. Antônio Ferreira me deixou uma carta", ela disse, e a voz saiu mais firme do que ela havia esperado. Não um documento jurídico. Uma carta, que ele escreveu à mão, que está autenticada com reconhecimento de firma e que eu estava com medo de abrir porque não sabia se o que estava dentro ia me dar motivo para ficar ou motivo para ir embora. Ela fez uma pausa, abri há 10 dias, e não contei para ninguém ainda, nem para o Dr. Leonardo, porque eu precisava entender primeiro o que eu queria fazer com essa informação antes de deixar que outra pessoa decidisse por mim. Havia movimento em volta da mesa, não movimento físico, mas o tipo de atenção que se sente no ar quando uma sala inteira decide prestar atenção ao mesmo tempo. A Viviane mencionou ligações com uma estrutura societária concorrente. Mariana continuou: "Ela está certa. Existem essas ligações. O que ela não disse, porque talvez não saiba, ou porque sabe e escolheu não dizer, é que essas ligações existem porque o Sr. Antônio as criou, de forma deliberada, documentada e com razões específicas que estão descritas nessa carta." Ela abriu o envelope e colocou as 12 páginas sobre a mesa. "Eu solicito que o jurídico do Conselho leia isso em voz alta. Todas as 12 páginas." Viviane se moveu pela primeira vez desde que havia sentado. "Esse documento não foi validado pelo Conselho. Não há como verificar a autenticidade de uma carta manuscrita em 15 minutos. Há como comparar a letra com a do testamento do Sr. Antônio, que está nos arquivos do Conselho desde há 2 anos, Mariana respondeu. "E há como comparar o reconhecimento de firma com os cartórios do registro. O Dr. Leonardo tem acesso a ambos." Todos olharam para Leonardo. Ele havia ficado imóvel durante toda a fala de Mariana, com uma expressão que ela não sabia ler completamente, alguma coisa entre surpresa e algo que não era exatamente surpresa, mais próximo de uma confirmação de algo que ele havia intuído, mas não havia conseguido nomear. Agora ele abriu o computador à sua frente, digitou algo por alguns segundos e disse: "O reconhecimento de firma é válido. Eu consigo confirmar isso agora." Viviane abriu a pasta azul. Mesmo que a carta seja autêntica, o pedido de encerramento enviado por Mariana ao jurídico na semana passada é um documento registrado que precisa ser avaliado antes de qualquer outra consideração. A cláusula 22 é clara. A cláusula 22, disse o advogado do Conselho, um homem de 50 e poucos anos que havia ficado quieto até então, se aplica às solicitações formais de encerramento. O e-mail enviado por Mariana solicitou informação sobre o processo de encerramento, não o encerramento em si. Há uma diferença jurídica relevante entre as duas coisas. Viviane o olhou. "Essa diferença é interpretável. Tudo em direito é interpretável", ele respondeu, com uma neutralidade absoluta. "Por isso existem juízes." Viviane fechou a pasta. Abriu de novo. Havia alguma coisa acontecendo por baixo da compostura dela,
alguma coisa que estava sendo mantida no lugar por um esforço que começava a mostrar as suas arestas. Ela olhou para Mariana com uma atenção direta pela primeira vez desde o início da reunião, e quando falou havia uma qualidade nova na voz, mais baixa, mais pessoal. Você não tem ideia do que está abrindo, ela disse. A história que está nessa carta vai te colocar no meio de uma disputa que existe antes de você nascer. Você acha que está se afirmando, mas está assinando para entrar em uma guerra. Eu já estava no meio dessa disputa, Mariana respondeu. Só não sabia. Você sabia antes de mim. O silêncio que se seguiu tinha uma textura diferente dos anteriores. Foi Leonardo quem o quebrou. Ele fechou o computador, se levantou e disse para o conselho com uma voz que não tinha nenhuma inflexão desnecessária. Eu solicito que as 12 páginas da carta do meu avô sejam lidas e incluídas na ata desta reunião. Solicito também que o Conselho suspenda qualquer votação relacionada ao acordo de vínculo familiar até que o conteúdo da carta seja formalmente avaliado pelo jurídico. E informo ao Conselho que, independentemente do resultado dessa avaliação, eu encerro neste momento o acordo de parceria estratégica com o Grupo Drummond, incluindo todos os contratos pendentes de assinatura. Viviane ficou absolutamente imóvel. Isso representa um impacto financeiro de aproximadamente 340 milhões de reais em contratos não executados, ela disse, e havia algo na voz que era quase incrédulo, como se ela ainda estivesse calculando se ele havia dito o que havia dito. Eu sei, Leonardo respondeu. Eu sei exatamente quanto representa. O jurídico começou a ler a carta do Sr. Antônio em voz alta, e Mariana ficou ouvindo a letra familiar do homem que havia escolhido proteger-la de uma forma que ela não havia pedido e que ela ainda não havia decidido completamente como se sentir a respeito, e havia uma frase no terceiro parágrafo que ela havia lido 10 vezes sozinha e que soou completamente diferente quando pronunciada em voz alta em uma sala com 17 pessoas. Ele não escolheu ela porque era uma peça em um tabuleiro. Ele escolheu ela porque havia conhecido a mãe dela, brevemente, antes de tudo acontecer, e havia algo nos olhos dela que ele não quis que o mundo perdesse. Mariana olhou para a janela do 35º andar. A leitura continuou. Viviane Drummond enviou uma mensagem no celular com os polegares e depois ficou completamente quieta com a pasta azul fechada sobre a mesa, e Mariana não conseguiu saber, olhando para ela, se a quietude era derrota ou reorganização. Quando o jurídico terminou a leitura, havia uma pergunta no ar da sala que ninguém havia dito em voz alta, mas que todo mundo estava processando. Era sobre o que vinha a seguir, sobre os contratos que haviam sido cancelados e sobre a disputa que a carta havia nomeado e sobre se Mariana tinha alguma ideia do que ela havia colocado em movimento ao abrir aquele envelope. Ela tinha. E ainda assim havia ficado. Viviane se levantou quando a reunião foi encerrada sem votação, e antes de sair disse para Leonardo, de forma que metade da mesa podia ouvir, você vai receber uma notificação extrajudicial ainda hoje. A notificação chegou às 4:30 da tarde, como Viviane havia dito. O documento afirmava que o encerramento unilateral dos contratos por parte do Grupo Ferreira configurava quebra de acordo e violação de cláusulas de exclusividade e solicitava a abertura de procedimento de arbitragem comercial com pedido de medida liminar para suspender qualquer formalização do vínculo familiar enquanto o processo estivesse em curso. Era um documento de 28 páginas com anexos e havia sido redigido com uma velocidade que tornava evidente que ele havia sido preparado antes da reunião, como uma carta que Viviane havia escrito esperando ter que enviar. Leonardo leu o documento no seu escritório com a porta fechada. Então mandou chamar Mariana. Ela chegou e sentou do outro lado da mesa, e ele empurrou o documento pela superfície sem dizer nada. Ela leu as primeiras páginas, depois olhou para ele. Ela preparou isso antes de entrar na reunião. Sim. O que acontece agora? Arbitragem, ele disse. O que significa que em algum momento vai ter uma audiência de conciliação preliminar antes do processo formal, normalmente em até 30 dias, e os contratos cancelados, definitivamente. Ele não havia dito isso com nenhum peso particular, apenas como um fato. Isso não muda. Mariana ficou olhando para ele. Leonardo, você cancelou 340 milhões em contratos antes de ter qualquer garantia de que o conselho ia aceitar a carta do seu avô. Sim, sem me perguntar. Se eu tivesse te perguntado,
Você teria dito para não fazer. Ele disse isso sem nenhuma defesa na voz, apenas como uma observação que ele havia calculado e considerado antes de agir. Provavelmente teria dito que não valia a pena, que era muito dinheiro, que você não pedia isso. Ela ficou em silêncio por um momento. Você não sabe o que eu teria dito. Não sei com certeza, ele admitiu. Mas você enviou um e-mail ao jurídico pedindo informação sobre como encerrar o acordo sem me contar. O que me diz que quando as coisas ficam complicadas, você tende a tentar resolver sozinha, indo embora antes de ser mandada embora. A frase pousou na sala com uma precisão que fez alguma coisa apertar no centro do peito de Mariana, porque era verdade e ela sabia que era verdade e não havia esperado que ele soubesse também. Isso não te dá o direito de tomar decisões por mim, ela disse. Não, ele concordou sem hesitar. Não dá, e eu não tomei decisões por você. Tomei decisões por mim. Ele fez uma pausa. Há 3 semanas, quando comecei a entender o que Viviane estava construindo, eu fiz um levantamento. A pasta que você encontrou no sistema. Não era sobre você no sentido de investigar. Era sobre o que ela sabia e quando havia sabido, para entender qual era o risco real. Ela ficou quieta. Ele se levantou, foi até a gaveta lateral da mesa e tirou de lá uma pasta impressa. A colocou na frente de Mariana. Isso é o que está naquela pasta. Pode ver. Ela abriu. Eram notas de reuniões, registros de ligações, um mapa de conexões entre pessoas e empresas, e 3 documentos que ela reconheceu como sendo versões do arquivo que havia encontrado com Conceição, mas com anotações à margem na letra de Leonardo. Não eram anotações sobre ela. Eram anotações sobre Viviane quando ela havia obtido a informação, de quem e o que ela havia feito com ela depois. Ele havia estado construindo um caso contra Viviane por 3 semanas, enquanto ela achava que estava sendo mantida no escuro. Mariana fechou a pasta devagar. Por que você não me contou? Ela perguntou. Porque eu não sabia se você ia ficar. Ele disse isso com uma honestidade que não tinha lugar para manobra. E se eu te contasse e você fosse embora, eu teria entregado informação para alguém que Viviane poderia usar como testemunha. Eu precisava ter certeza primeiro. Certeza do quê? Ele ficou olhando para ela por um momento que foi longo o suficiente para que ela sentisse o peso específico dele, de que você queria estar aqui, não por causa do documento do meu avô, não por causa do acordo, não por causa de nenhuma das complicações que vieram junto com tudo isso. Uma pausa. De que você queria estar aqui. Mariana colocou a pasta sobre a mesa e ficou olhando para as mãos por um segundo. Havia muitas formas de responder aquilo. Havia respostas seguras e respostas verdadeiras. E a maior parte das vezes, ela havia aprendido a escolher as seguras porque as verdadeiras custavam mais caro e às vezes não eram recíprocas. Eu li a carta do seu avô 10 vezes, ela disse por fim. Havia uma frase que dizia que ele havia escolhido me proteger de uma forma que eu não havia pedido e que talvez eu não aprovasse quando soubesse. Ela olhou para Leonardo. Você fez a mesma coisa. Ele não desviou o olhar. Fiz. Não quero que façam isso por mim, ela disse. Não como hábito, não como sistema. Ela fez uma pausa. Mas entendo por que você fez. Outra pausa, menor. Desta vez, o silêncio que veio depois era diferente dos silêncios anteriores que havia existido entre eles. Havia menos distância nele. A audiência de arbitragem vai ser complicada, ele disse, voltando para o lado prático com uma facilidade que ela começou a entender como característica dele. Ele conseguia existir nos 2 registros ao mesmo tempo, sem que um cancelasse o outro. Eu sei, ela disse, mas eu tenho o levantamento que você fez, e eu tenho as 12 páginas, e eu sei quando Viviane obteve a informação que ela usou na reunião hoje, o que significa que eu sei quem vazou para ela. Ele olhou para ela. Você sabe, há um homem na festa do aniversário que ficou olhando para a minha marca no pulso e saiu imediatamente para enviar uma mensagem. Eu guardei o rosto dele. Ele estava no grupo de parceiros do Drummond, na lista de convidados. Ela abriu o celular e mostrou para ele uma foto que havia tirado discretamente naquela noite, a sala de fundo, o homem ao centro. Se ele foi quem confirmou minha identidade para Viviane naquela noite, isso significa que ela não tinha certeza antes da festa, o que significa que ela usou informação que obteve naquele evento para construir o caso dela em menos de 2 semanas. Leonardo olhou para a foto por um longo momento. Isso é útil para a arbitragem. Oisai. Ele ergueu os olhos da foto para o rosto dela.
Quando você começou a prestar atenção nessas coisas, sempre prestei, ela disse. Só não sabia para que ainda. A audiência de conciliação preliminar foi marcada para 22 dias depois, em uma câmara de arbitragem no centro de São Paulo. Mariana passou esses 22 dias fazendo 3 coisas simultaneamente, preparando o material para a audiência com o jurídico do grupo, continuando o trabalho regular no Departamento de Relações Institucionais, porque parar teria sido o tipo de gesto dramático que ela havia decidido não fazer mais, e aprendendo, aos poucos e com algum desconforto, a contar para Leonardo o que estava pensando antes de tomar decisões unilaterais. Não era fácil. Era um reflexo muito antigo, esse de resolver as coisas sozinha e apresentar o resultado pronto. Mas havia uma diferença. Ela foi percebendo, entre independência e isolamento, e ela havia passado muito tempo confundindo os dois. Na audiência, Viviane chegou com 2 advogados e a pasta azul substituída por uma mala de documentos. O árbitro era um homem de 60 anos, com a expressão permanente de alguém que já ouviu de tudo e não se impressiona mais com nada. Viviane apresentou o caso dela primeiro. Era sólido na forma, bem estruturado, com argumentos sobre quebra contratual e conflito de interesses que faziam sentido se você não soubesse o que estava por baixo deles. Então Mariana pediu a palavra. Ela apresentou 3 coisas, nessa ordem. Primeiro, a documentação que provava que Viviane havia obtido informação sobre a identidade de Mariana a partir de uma fonte interna ao evento do Grupo Ferreira, o que configurava a obtenção de informação privilegiada sem autorização. O homem da foto havia sido identificado pelo jurídico do grupo como consultor externo contratado pelo Grupo Drummond, presente na festa em função de um convite corporativo, não pessoal. Segundo um e-mail enviado por Viviane para esse consultor 2 dias antes da reunião do conselho, obtido legalmente através de procedimento de descoberta, no qual ela solicitava que ele confirmasse a identidade de Mariana, usando a descrição física que ela havia recebido de uma fonte anterior. Isso provava que Viviane havia construído o caso dela, usando informação que ela havia obtido antes de ter qualquer razão formal para investigar Mariana. Terceiro, a carta do Sr. Antônio, com a autenticidade confirmada por 2 peritos grafotécnicos independentes, que estabelecia o contexto completo do vínculo e demonstrava que as ligações societárias que Viviane havia descrito como conflito de interesses eram, na verdade, parte de uma estrutura deliberadamente criada pelo próprio fundador do grupo. Viviane se levantou antes que Mariana terminasse. Isso não invalida o pedido de arbitragem. A quebra contratual ocorreu independentemente de qualquer outra questão. A Câmara vai avaliar se ocorreu, o árbitro disse com uma calma que encerrava a interrupção. Eu quero apresentar um contra-argumento adicional, Viviane disse. A senhora vai ter a oportunidade na fase de manifestação, ele respondeu. Viviane sentou. Havia alguma coisa diferente na postura dela agora, não derrotada, mas recalculando, da forma de alguém que foi para uma batalha com um mapa e acaba de perceber que o terreno é diferente do que estava descrito. O árbitro suspendeu a sessão por 30 minutos para revisar os documentos apresentados. Naqueles 30 minutos, Mariana ficou sentada no corredor fora da sala com uma garrafa de água que ela realmente bebeu desta vez. E Leonardo ficou do lado dela, sem dizer nada por 20 dos 30 minutos, o que ela havia aprendido a reconhecer como uma forma de presença que era específica dele. Ele não preenchia silêncios com palavras desnecessárias. Nos últimos 10 minutos, ele disse: "Você foi muito boa lá dentro." "Eu estava com medo", ela respondeu. "Eu sei. Dava para ver na forma como você organizou os papéis antes de começar a falar. Você arrumou a pilha 3 vezes." Ela olhou para ele. "Você contou 2,5 vezes. Na terceira você parou no meio." Havia algo próximo de gentileza na forma como ele disse isso, não como crítica, mas como a observação de alguém que havia prestado atenção suficiente para notar os detalhes pequenos. Ela quase disse algo e depois não disse, porque havia uma coisa que ela havia estado guardando por 22 dias e que havia chegado a hora de dizer ou não dizer nunca mais. "Você me perguntou, no escritório, se eu queria estar aqui." "Perguntei." Eu não respondi na hora. Eu reparei. "Eu quero", ela disse. "Não por causa do que está na carta. Não por causa do sobrenome ou do acordo ou de qualquer coisa que o seu avô estruturou." Ela ficou olhando para a garrafa de água por um segundo.
Eu quero estar aqui por causa das razões que não tem nenhum documento que as justifique. E isso foi mais difícil de dizer do que tudo que eu disse lá dentro. Leonardo ficou quieto por um momento que foi preciso da mesma forma que os silêncios dele sempre eram. Então disse: eu cancelei os 340 milhões antes de ter garantia de que você ia ficar. Oisai. Isso também não tinha nenhum documento que justificasse. Ela não disse nada, mas havia alguma coisa no espaço entre eles que era diferente agora, menos estruturado, menos definido por termos e cláusulas, mais parecido com o tipo de coisa que existe quando duas pessoas decidem, sem anunciar formalmente, que vão parar de manter distância calculada. A sessão foi retomada. O árbitro informou que, com base nos documentos apresentados, havia elementos suficientes para determinar que o processo seguia para a fase de instrução, mas que o pedido de medida liminar para suspender a formalização do vínculo familiar era indeferido, pois os documentos apresentados por Mariana estabeleciam contestação legítima que impedia a aplicação da liminar antes da análise completa do mérito. Viviane não reagiu de forma visível e imediata. Depois de alguns segundos, ela pediu para falar, e o árbitro autorizou. Ela disse que o grupo Drummond mantinha o direito de prosseguir com o processo e que apresentaria documentação adicional na fase de instrução. Era a resposta de alguém que ainda estava no jogo, mas que havia perdido o turno. Depois que a sessão encerrou e os advogados começaram a recolher papéis e as conversas paralelas se iniciaram, Mariana ficou parada por um momento no centro da sala com a pasta na mão, e havia uma sensação estranha em ficar parada em um lugar sem precisar calcular se tinha o direito de estar lá. O processo de instrução levou 43 dias. Ao final, o árbitro determinou que a quebra contratual, se existia, havia sido precedida por condutas do grupo Drummond que afetavam a validade das obrigações originais e que a questão seria encaminhada para análise judicial específica sobre a conduta de obtenção de informação privilegiada. O grupo Drummond recebeu uma notificação formal de investigação por parte do órgão regulador de práticas comerciais. Viviane não esteve presente no dia em que a decisão foi comunicada. O advogado dela recebeu o documento e saiu com a expressão de alguém que tinha outras reuniões para atender. Na semana seguinte, o conselho do Grupo Ferreira se reuniu para a votação que havia sido suspensa 43 dias antes. Mariana estava presente, no mesmo lugar em que havia estado na primeira reunião, mas desta vez com os documentos à sua frente e sem nenhum copo de água para segurar. Antes da votação, ela pediu a palavra. Eu quero propor uma condição, ela disse, e havia alguns olhos surpresos ao redor da mesa porque não era esperado que ela falasse. Não para o vínculo em si, para a forma como vou participar do grupo a partir de agora, ela colocou sobre a mesa um documento de 4 páginas que havia preparado sozinha, sem avisar Leonardo, que estava olhando para ela com uma atenção absolutamente imóvel. Este é um plano de trabalho para os próximos 2 anos no Departamento de Relações Institucionais, com metas específicas e métricas de avaliação. Eu não quero entrar nessa família como herdeira de um documento. Quero entrar como alguém que tem algo a oferecer que pode ser medido. Ela fez uma pausa. Isso não é uma negociação. É o que eu preciso para conseguir fazer esse caminho de forma que faça sentido para mim. O silêncio que se seguiu era diferente dos anteriores. Era o silêncio de uma sala que acabou de recalibrar uma expectativa. O conselho votou. 12 a favor, 3 abstenções, 2 contra. A formalização foi aprovada. Depois da reunião, já no final da tarde, Leonardo a encontrou no corredor perto do elevador. Ele olhou para ela por um momento e disse: "Você não me avisou sobre o plano de trabalho." "Não," ela concordou. "Poderia ter me dito antes." "Podia." Ela chamou o elevador. "Mas era uma coisa que eu precisava colocar sobre aquela mesa por conta própria, sem que ninguém soubesse antes, para que ninguém pudesse ter uma opinião sobre se era uma boa ideia ou não antes de eu fazer." Ele ficou quieto por um momento. "Isso é razoável. Eu sei." As portas do elevador abriram. Ela entrou. Ele entrou também. As portas fecharam. "Você aprova o plano?" Li em 30 segundos enquanto o conselho ainda estava lendo. "É um bom plano." Uma pausa. "As metas são ambiciosas." "Oisai, você vai conseguir." Ela o olhou. Havia algo na forma simples como ele havia dito isso, sem qualificadores, sem mas, que fez alguma coisa se assentar dentro dela de uma forma que ela reconheceu como sendo diferente de todas as outras vezes
que havia recebido um elogio na vida. A maioria dos elogios vinha com uma forma implícita de surpresa, como se a pessoa estivesse dizendo: "Você conseguiu apesar de." Ele havia dito aquilo como se fosse um fato que já estava estabelecido e que ele estava apenas registrando em voz alta. O elevador chegou no térreo. No final de semana seguinte, eles foram até a casa do Sr. Antônio no bairro de Perdizes, uma casa antiga com jardim que o homem havia recusado a trocar por apartamento por 82 anos. Ela estava fechada desde a internação, com uma zeladora que passava 3 vezes por semana, e havia uma qualidade específica do silêncio de casas velhas que Mariana sempre havia achado diferente do silêncio de lugares novos, mais espesso, mais cheio de coisas que haviam acontecido ali. Eles ficaram sentados nos degraus da entrada dos fundos, que davam para o jardim, com 2 copos de café que tinham trazido em uma garrafa térmica porque a cozinha estava sem mantimentos. A tarde estava nublada do jeito que São Paulo fica às vezes no início do outono, uma luz cinza azulada que suaviza os contornos de tudo. Leonardo disse: "Ele teria gostado de estar aqui hoje. Eu gostaria de ter tido mais tempo para conhecer ele de verdade." Ela respondeu: "Não como o Sr. Antônio do 15º andar, como a pessoa que escreveu aquela carta. Eram a mesma pessoa, eu sei, mas são versões diferentes de conhecer alguém." Ele assentiu. Bebeu o café. O jardim estava um pouco abandonado, as bordas das flores crescidas além do que deveriam, e havia algo que Mariana achava bonito naquilo, no crescimento que acontece quando ninguém está controlando os limites. "Tem uma coisa que eu ainda não perguntei," ela disse. "Pode perguntar. Quando você foi ao arquivo e encontrou que eu havia estado lá, e depois me chamou para conversar e eu não contei sobre o envelope." Ela olhou para o jardim. "Você sabia que eu estava escondendo alguma coisa?" "Sim, mas você não pressionou." "Não." "Por quê?" Ele ficou quieto por um momento, da forma específica dele de ficar quieto quando está escolhendo as palavras com cuidado. "Porque havia uma diferença entre você estar escondendo alguma coisa de mim e você não estar pronta para dividir ainda. A segunda não é a mesma coisa que a primeira." Uma pausa. E eu havia feito o suficiente de guardar informação, achando que estava protegendo alguém. Não queria fazer de novo. Ela ficou olhando para o jardim por um longo momento. "Você vai precisar de um tempo para perdoar o seu avô," ele disse, não como uma pergunta. "Provavelmente. Ele fez a escolha certa da forma errada." Ela fez uma pausa, mas fez com cuidado. "Dá para ver isso na carta." "Dá. Você se parece com ele nisso." Ele a olhou. Havia algo no canto da boca dele que ela havia aprendido a reconhecer como o equivalente, nele, de um sorriso pleno em outra pessoa. "Isso é um elogio ou uma advertência?" "As duas coisas," ela disse. Eles ficaram ali pelos degraus de pedra da casa velha até a luz mudar completamente. O café esfriou sem que nenhum dos dois terminasse, e o jardim ficou mais escuro ao redor deles de uma forma que não parecia urgente. Não havia nenhum contrato entre eles agora que determinasse a distância, ou o tempo, ou o que se poderia ou não poderia dizer. Havia apenas 2 pessoas sentadas em degraus de pedra no final de tarde, no jardim de um homem que havia tentado, da melhor forma que soubera, deixar o mundo um pouco melhor do que havia encontrado. Mariana ficou olhando para o jardim crescido e pensou que havia muitas formas de pertencer a um lugar. Algumas chegam pelo sangue, algumas pelo papel, algumas pelo tempo que você passa sentada em degraus de pedra sem precisar ir a lugar nenhum. E das 3, a última era a que ela havia esperado mais tempo para sentir e que, agora que sentia, não pretendia deixar ir.